Boa noite, eu sou a professora Ana Maria Queiroz, né? Estamos retornando nossos estudos dos nossos respectivos conteúdos após a nossa primeira avaliação e agora estaremos iniciando os próximos conteúdos para as próximas avaliações. Esse conteúdo, a dimensão discursiva da linguagem, que aborda bem os elementos da comunicação, está na página 144, capítulo 14 do livro de vocês, ok? E hoje os estudos da linguagem, embora reconheça a importância da teoria da comunicação para dar início à análise das situações de interlocução, eles consideram de suma importância, né, esse envolvimento da linguagem com os interlocutores, certo? Então, a base da teoria da comunicação está na identificação de 6 elementos, que são esses elementos os quais veremos no decorrer do slide. Aqui nós temos a comunicação e a intencionalidade discursiva, ou seja, funções intrínsecas do texto. Com relação à comunicação e intencionalidade discursiva, e as funções intrínsecas do texto, nós temos elementos básicos da comunicação, texto e discurso, a intenção no discurso, as funções intrínsecas do texto. Veremos passo a passo cada um desses pontos. Elementos básicos da comunicação. Aqui nós temos essa tira, não é? Que você acha desse papo sobre racismo, Rafael? Eu só queria que esse povo visse o mundo como eu vejo. Como eu vejo. Mas, Rafa, você é cego? Exatamente. Então, como vocês podem observar aqui, para que haja comunicação entre os seres humanos, são necessários alguns fatores que chamamos de elementos da comunicação, que eu mencionei há pouco tempo. No caso, nós temos o emissor, nós temos o receptor, nós temos a mensagem, nós temos o código, nós temos o referente e nós temos o canal. Agora vamos analisar de um por um. Eu estou falando dos elementos da comunicação. Para que haja uma comunicação, é necessário que esses 6 elementos estejam envolvidos no ato de comunicação entre os interlocutores. Nós temos o emissor, elemento que emite, codifica a mensagem. Ou seja, o emissor é aquele que comunica algo a alguém. É aquele que comunica algo a alguém. O receptor, que é o destinatário, recebe, decodifica a mensagem. Ou seja, o receptor é aquele com quem o emissor se comunica. O emissor é aquele que comunica algo. Com quem o emissor se comunica? Com o receptor. Que o receptor é aquele com quem o emissor se comunica. E a mensagem? Mensagem, conteúdo transmitido pelo emissor, ou seja, a mensagem é tudo aquilo que comunicou, ou seja, é tudo aquilo que o emissor comunicou ao receptor. Essa é a mensagem. E o código? O código, na verdade, é um conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. Ou seja, código é a convenção social que permite ao receptor entender a mensagem. Ou seja, o código são os signos usados na transmissão e recepção da mensagem. No nosso caso, qual é o código que nós utilizamos para repassarmos uma mensagem a outro? É a língua portuguesa. Nós nos valemos da língua portuguesa. É o código que nós utilizamos, né? Então, o referente, o assunto, referente ao assunto.
a situação que envolve o emissor e o receptor e o contexto linguístico. Ou seja, o referente é o meio físico que conduz a mensagem ao receptor. Então, nós temos aqui que o referente é o assunto, é a situação que envolve o emissor e o receptor e o contexto linguístico, qual ambos estão inseridos. O canal é o meio físico pelo qual circula a mensagem e a conexão psicológica. Ou seja, o que seria o canal de verdade? O canal é o meio pelo qual a mensagem é conduzida. Por exemplo, através de papel. Foi o papel que você usou? Foi o computador? Foi o WhatsApp? Qual foi o meio que você utilizou para enviar a mensagem? Esse é o canal. É o meio físico qual nós utilizamos para enviar a mensagem. E o que seria o texto da verdade? Texto é uma unidade linguística concreta, percebida pela audição na fala ou pela visão na escrita, que tem unidade de sentido e intencionalidade comunicativa. Eu costumo dizer para meus alunos que texto é um tecido de palavras. É por isso que quando nós vamos escrever, nós temos que ter um certo cuidado com a escrita, com a pontuação, porque eu não estou escrevendo para mim, e sim para o receptor, para os leitores. Então, como nós podemos observar, quando nós nos deparamos com o texto, ele está bem redigido na escrita, na pontuação, para que ao final da leitura nós possamos entender o que realmente estávamos lendo. É uma narrativa, é um texto descritivo, é um texto dissertativo, certo? Então, assim, nós temos que estarmos atentos que um texto é uma unidade linguística concreta, né? Que tem uma unidade de sentido. A intencionalidade comunicativa. Ou seja, qual é a intenção do texto? É comunicar algo a alguém. Essa é a finalidade do texto. Com relação aos elementos, nós temos também os elementos auxiliares na construção do sentido de um texto. O contexto discursivo. Papel social dos interlocutores. Os interlocutores é de suma importância no processo de comunicação, porque só haverá comunicação se houver entendimento. Então, seja no momento da fala, da escrita, é necessário que fique claro que nós temos que sermos claros para sermos entendidos e para que haja entendimento entre ambos os participantes do processo comunicativo. O conhecimento de mundo do interlocutor. É necessário ter conhecimento de mundo. É necessário ter conhecimento da leitura, da pontuação, da escrita, certo? Para que nós possamos interagir um com o outro. Esse conhecimento do mundo do interlocutor, os interlocutores são as pessoas que participam do discurso. E só haverá entendimento entre essas pessoas se nós nos depararmos com uma fala de forma organizada, correta e que venha deixar claro o que realmente estamos repassando para os interlocutores. As circunstâncias históricas em que se processa a comunicação. Então, assim, a comunicação, ela se dá nas mais diversas bases e setores da nossa vida. Você vê a criança quando está começando a falar, né? O adolescente, o pré-adolescente, o adulto, jovem. Então, assim, elas são nas mais diversas circunstâncias que acontece, que se processa a comunicação. Né? E uma criança, quando está aprendendo a falar, nós fazemos todos os esforços para compreender, entender. E ela está repassando uma mensagem. É uma mensagem. Ela é o emissor repassando para o receptor. E a intenção do locutor. É necessário que o locutor, né, por exemplo, eu estou repassando essa aula nesse momento, essas informações para vocês. Eu sou a locutora, porque eu estou repassando essa informação aos
e aos receptores, que são vocês. E vocês, na condição de receptores, eu de locutora, ambos formaremos os interlocutores da linguagem. Com relação ao discurso. Discurso é a atividade comunicativa capaz de gerar sentido desenvolvida entre interlocutores. É o discurso, é a fala, é uma atividade comunicativa. Nós temos o texto, mas o contexto discursivo. Ou seja, é necessário que no momento da fala, como eu falei, nós sejamos capazes de gerar sentido à conversa, a ponto que venha gerar entendimento entre os interlocutores, entre as pessoas do discurso, as pessoas da fala, as pessoas no momento que estão interagindo, ok? E nós temos aqui também a intencionalidade discursiva. O que seria a intencionalidade discursiva? São as intenções explícitas ou implícitas existentes na linguagem dos interlocutores que participam de uma situação comunicativa. Ou seja, essa intencionalidade discursiva são as intenções de um autor, de um texto ou de uma conversa. Há informações que estão explícitas e há informações que estão implícitas. Aí é onde vem a questão de uma leitura bem feita, pontuá-la, pronunciá-la corretamente, para que nós venhamos descobrir quais as informações que estão implícitas no texto. Porque às vezes eles dão apenas uma dica e nós que temos que descobrir. Qual a informação que está implícita aqui no texto, mas que nós podemos descobrir, certo? Veja bem, aqui tem, parado no carnaval, basta o Brasil. Olha aí, qual a informação que está implícita aqui? Implícita, que não está explícita, que não está visível aqui. Parado no carnaval, basta o Brasil. Tem uma informação que está implícita aqui, certo? Aí temos outra aqui, evite acidentes no carnaval. Olha aí. Nós temos informações que estão implícitas aqui nessas imagens. Exemplo, nós temos outro exemplo aqui. Por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. E além disso, ainda quer se enforcar? Na piada, o locutor, ao pedir uma corda, naturalmente deseja ser socorrido, prendendo-se a ela. O interlocutor, entretanto, interpreta sua pergunta como se o locutor desejasse se enforcar. O humor é extraído do fato de as personagens não levarem em conta um princípio básico das interações verbais, a intencionalidade discursiva. Tá vendo aí? Que foram informações que ficaram implícitas no texto, ok? Então, pessoal, bons estudos. Amanhã daremos sequência aos estudos da dimensão discursiva da linguagem. Eu preferi dividi-los, trabalhar os elementos, depois as funções e assim sucessivamente. Porque se eu entrasse nos elementos, em seguida nas funções, então assim, já ia dificultar a aprendizagem de vocês. Então amanhã